ministério episcopal, no ministério presbiteral, caros diáconos, religiosas, religiosos, cristãos leigos e leigas, querido povo da Arquidiocese de Aparecida, estimados romeiros que aqui vieram em peregrinação, querido povo de Deus de todas as partes do Brasil, que nos segue pela televisão, pelo rádio, pela internet, a todos a minha fraterna saudação. Estamos concluindo nossa 51ª Assembleia Geral da CNBB. Não podemos deixar de agradecer a Deus os frutos de nosso trabalho e de manifestar a imensa gratidão a todos que colaboraram na preparação e realização desta Assembleia. Deus abençoe e recompense a todos pelo trabalho, pela dedicação. Agradecemos também aos que se uniram a nós, acompanhando-nos pelos meios de comunicação e, em particular, aos que nesses dias rezaram conosco e por nós e pelo bom êxito de nossa Assembleia. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, que acabamos de escutar, nos relata a conversão de São Paulo. Esse texto impressionante, que narra um dos episódios decisivos do início da Igreja, nos ajuda a abordar os desafios atuais da Igreja, entre os quais ocupa um lugar central a questão da transmissão da fé. O relato bíblico nos apresenta o encontro pessoal de Saulo com Jesus Cristo ressuscitado. Desse encontro inicial, Saulo sai sem poder ver. Tudo que ele via com clareza antes, toda a sua vida cheia de ameaças e morte contra os cristãos, mudou repentinamente. O caminho que se abria diante dele era ainda completamente desconhecido. O que seria de sua vida a partir desse acontecimento no caminho de Damasco era uma incógnita. Mas uma coisa era certa: a palavra de Jesus lhe foi dirigida pessoalmente, e mais surpreendentemente ainda, Jesus se identifica com a igreja que era perseguida por Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, disse-lhe Jesus. Depois de 3 dias de cegueira, número cuja simbologia nos remete para os dias em que nosso Senhor desceu à mansão dos mortos, ajudado por Ananias, Saulo reencontra o rumo de sua vida, adere à fé cristã, aceita o batismo e inicia a primeira etapa da experiência que fará dele o grande evangelizador na igreja nascente. O Santo Evangelho, queridos irmãos e irmãs que escutamos, apresenta o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Esse discurso está posto no Evangelho de João, ao final do relato da multiplicação dos pães. Com ele somos postos diante da centralidade da Santíssima Eucaristia na nossa vida cristã. A linguagem de Jesus é muito dura para seus ouvintes. Fala da fé e da adesão à sua pessoa como um comer sua carne e beber seu sangue. Por meio desses sinais, ele indica o meio para permanecer nele e para viver sustentado por sua própria vida. Somos assim levados a compreender que a fé cristã tem uma expressão externa. Ela envolve a totalidade da pessoa, não se restringe a uma adesão intelectual ou espiritual, mas inclui
também a vida sacramental. Assim, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos põe diante da importância das mediações da fé, a vida comunitária da Igreja e sua estrutura sacramental. O batismo e a Eucaristia, dois sacramentos que ocupam um lugar todo especial na vida cristã. Por meio deles podemos acolher o dom da vida de Cristo, que nos foi comunicado em sua paixão e ressurreição. A carne de nosso Senhor, dada no pão eucarístico, é o alimento da fé e ao mesmo tempo é a indicação do caminho do discípulo. Do mesmo modo, a vida comunitária não é simplesmente um contexto onde se celebram liturgias e se recebem sacramentos. Jesus se identifica com sua igreja, que é seu corpo, como mais tarde dirá São Paulo. Os sacramentos, queridos irmãos e irmãs, são celebrados a partir de um processo de iniciação à vida cristã, como aquele em que Saulo foi iniciado por Ananias. Os sacramentos são como que esta coroação desse caminho que nós chamamos de iniciação à vida cristã. Entre os sacramentos, todos nós sabemos que sobressai a Santa Eucaristia, encontro semanal ou até diário, quando possível, com Cristo, que se doa, que continua se entregando para a nossa salvação, para que nele tenhamos a vida eterna. No itinerário da vida cristã, o testemunho e o ministério dos irmãos tem também uma importância que não se pode nunca negligenciar. Como Ananias para Paulo, os ministros ordenados, os sacerdotes, os diáconos, os bispos, os catequistas e milhares de pessoas que testemunham a fé continuam indicando o caminho de Cristo, o caminho da Igreja, aos que vivem confusos e sem poder enxergar direito o caminho da verdadeira felicidade. Nesta 51ª Assembleia Geral, diversos temas ocuparam nossa atenção. Destacam-se os que estão implicados no tema central e nos dois outros projetos de documentos que foram submetidos à Assembleia. O tema central, comunidade de comunidades, uma nova paróquia, foi estudado com profundidade e recebeu muitas e excelentes emendas de todo o nosso plenário, de toda a nossa Assembleia. O texto revisto pela comissão será publicado na coleção verde da CNBB, para que em todos os regionais, os 18 regionais da Conferência Nacional, nas paróquias, nas dioceses e comunidades, esse documento possa ainda continuar sendo estudado e enriquecido com novas sugestões até o mês de outubro próximo, vindouro, para posterior aprovação na próxima Assembleia do ano que vem. Esperamos com esse documento, queridos irmãos e irmãs, esperamos que ele possa ajudar na renovação de nossas paróquias, fazendo delas, como afirma o Papa Francisco na sua mensagem dirigida a nós durante essa Assembleia, fazendo votos que nossas paróquias se tornem células vivas da Igreja e um lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta com Cristo, tornando-se sempre mais missionárias, sobretudo envolvendo os jovens, com os quais, diz o Papa na sua mensagem dirigida a nós nesta Assembleia, me encontrarei, se Deus quiser, no próximo mês de julho, justamente para animá-los a viver o mandato de Jesus, ide e fazei discípulos entre as nações. Os outros dois projetos de documentos seguirão semelhante processo. Os outros dois documentos são a Igreja e a questão agrária no início do século XXI. Esse documento retornará também na próxima Assembleia Geral,
depois de incorporar as sugestões que forem apresentadas pelos 18 regionais da CNBB, pelas dioceses, pelas paróquias em todo o nosso Brasil. A aprovação final do Diretório para a Comunicação da Igreja no Brasil, por sua vez, foi confiado esta aprovação final desse documento ao Conselho Permanente da CNBB, que se reúne 3 vezes ao ano lá na sede do Secretariado-Geral em Brasília. Esses documentos, queridos irmãos e irmãs, envolvem temas importantíssimos para a vida da Igreja e para a sociedade brasileira. Alguns deles se referem à vida interna da Igreja, outros dizem respeito à vida da sociedade em geral. A questão agrária, por exemplo, está relacionada com a opção preferencial pelos pobres e com a justiça social. Queridos irmãos e irmãs, recebemos também hoje, no início da nossa celebração, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, esses 2 grandes símbolos da Jornada Mundial da Juventude, após terem peregrinado por algumas das paróquias de nossa arquidiocese aqui de Aparecida. Hoje, esses 2 símbolos chegam aqui, ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. É a última estação da peregrinação desses 2 símbolos aqui em nossa arquidiocese. Domingo, esses 2 símbolos serão entregues à Diocese de Volta Redonda, na pessoa de seu pastor, Dom Francisco Biazin, que vai recebê-los e levá-los para peregrinar também em sua Diocese de Volta Redonda, pelas paróquias dessa igreja particular. E a partir daí, esses 2 símbolos estarão peregrinando pelas dioceses do estado do Rio de Janeiro, até chegar na cidade do Rio de Janeiro, no mês de julho próximo, para a celebração, para o início da Jornada Mundial da Juventude, que vai se realizar do dia 23 de julho a 28, contando com a presença tão querida, do nosso querido Papa Francisco. Vamos, pois, queridos irmãos e irmãs, acompanhando também a distância de onde já passou certamente esses 2 símbolos, vamos acompanhá-los agora nesta última peregrinação pelo estado do Rio de Janeiro. E, queridos irmãos e irmãs, depois dessa nossa 51ª Assembleia Geral, voltaremos para nossas igrejas particulares. A oração compartilhada nesses dias que aqui vivemos, a convivência fraterna, os temas aprofundados no estudo e no intercâmbio fraterno, tudo isso nos revigorou, física e espiritualmente, para levar em frente, diante de tantas exigências e mudanças rápidas e profundas da nossa época, a missão evangelizadora que Cristo nos confiou. Ao chegar em nossas dioceses, partilhemos com nossos presbíteros, diáconos, consagrados e fiéis leigos as conclusões dessa nossa Assembleia, fortalecendo assim a comunhão entre nós, para o melhor êxito da nossa ação evangelizadora. A Virgem Maria, sob cuja proteção maternal passamos esses 10 dias, nos acompanhe em nossa viagem de volta e em nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, seja.